Primeiros socorros para um casamento ferido. Capítulo 2. Diagnóstico. Por que tudo isso está acontecendo? Por que você? Por que o seu casamento? O que você fez ou não fez para causar isso? Para entender essa crise em seu lar, você necessita entender alguns princípios básicos da Palavra de Deus, a Bíblia. Quando Deus primeiramente criou o homem e a mulher, Ele os uniu em casamento, num relacionamento de aliança. Para entender o casamento como Deus o vê, precisamos entender a aliança como Deus a vê. Uma aliança é um pacto ou acordo entre duas pessoas e faz com que essas fiquem amarradas em um relacionamento profundo e duradouro. Realmente significa que não são mais duas vidas separadas, mas agora compartilham uma vida juntos. Na Bíblia, vemos que Deus fez aliança com várias pessoas. Uma de suas mais notáveis foi a que fez com Abraão, estabelecendo a nação israelita. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador são parceiros da nova aliança com Deus. Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13. O amor de aliança é forte. Diz: dou a minha vida por você. 1 Coríntios 13. Através das Escrituras, vemos que Deus permaneceu fiel às suas promessas e mesmo quando o homem, seu parceiro, falhou em guardar o seu lado do trato. O amor de aliança é fiel, a despeito do que o outro parceiro esteja fazendo. A razão para isso é que cada aliança contém dentro de si promessas e termos ou condições. Quando as pessoas entram em aliança, elas prometem certas coisas uma à outra e declaram as condições sob as quais manterão a sua promessa. O fato de um parceiro ser infiel ao prometido não força o outro a sê-lo também. Através de todo o Velho Testamento, vemos Deus, o fiel parceiro de aliança, chamando Israel o parceiro infiel da aliança. A infidelidade de Israel não mudou o coração de Deus com relação a ela. Ele continua sustentando, amando e chamando-a de volta para ele até este dia. A Bíblia trata o casamento como um relacionamento de aliança, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Quando você casou-se, entrou em uma aliança. Como parte da cerimônia, você e seu cônjuge fizeram certas promessas um ao outro. As palavras diferem de cerimônia para cerimônia, mas geralmente incluem algo assim: amar, honrar, cuidar e etc. E sua cerimônia incluiu certos termos, por exemplo, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde. E as promessas e termos provavelmente foram concluídas com as palavras, até que a morte nos separe. Chamamos a isso de votos de casamento. A Bíblia tem algo a dizer sobre votos. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. A maioria de nós não sabia nada disso quando se casou. Estávamos tão nervosos que não percebemos o que estávamos dizendo. Mas Deus estava ouvindo. Lembro-me de que, logo depois do nosso casamento ter sido curado, uma amiga cumprimentava-me pelo belo trabalho que tinha feito em ficar firme pela cura do nosso casamento. Enquanto a ouvia, comecei a pensar quão maravilhoso eu era e tudo o que sofrera. Decidi que Deus devia estar bem orgulhoso de me ter em seu time. Afinal de contas, pensava quantas outras teria sido tão infiéis à sua palavra. No caminho de volta para minha casa, o Senhor me falou ao coração suavemente e disse: o que você fez ao permanecer firme em seu casamento, além do que havia prometido no dia das suas bodas? De repente percebi que Deus estava prestando atenção ao dia do nosso casamento, muito antes mesmo que nós o tivéssemos conhecido, e tinha anotado o que havíamos dito.
Quando aquela parte na tristeza chegou, ele foi fiel em seu compromisso com o nosso casamento. E ele esperava que nós o fôssemos também. Parece tão fora do normal, nesta época de casamento instantâneo e divórcio instantâneo, ficar firme a favor do casamento, mas de acordo com o padrão de Deus, não é fora do normal de forma alguma. É a norma esperada. No capítulo anterior, mencionei que não podemos encontrar nenhum encorajamento à cura de nosso casamento através do nosso pastor ou do conselheiro. Mesmo o nosso amigo, que era nascido de novo, cheio do Espírito, e servia o Senhor poderosamente, cria que Deus havia declarado o casamento morto por causa do adultério. No entanto, Deus tinha um padrão diferente. Quando retornei para casa depois de ter recebido aquele conselho final, comecei a preparar-me para o divórcio, que parecia inevitável. Meu amor humano pelo meu marido havia morrido depois de com tantos e ferimentos que havia recebido. Imaginei que Deus sabia que este casamento estava para lá de morto e que ele iria trazer um novo marido. Era melhor entrar na correnteza e acabar com tudo de uma vez. Quando recebemos o Senhor Jesus e Salvador, no entanto, ele vem habitar dentro de nós e fala aos nossos corações de acordo com a sua palavra. Nunca ouvi uma voz audível de Deus, mas não tenho dificuldade em saber quando ele está falando comigo, por dentro. Naquele dia, ele levou-me às Escrituras, a qual não me lembro ter lido antes. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, que o marido não. Fiquei atordoada enquanto olhava aquela escritura. Não podia crer que Deus estivesse sendo tão duro acerca desse assunto. Imediatamente voltei-me para as escrituras que me tinham sido dadas pelo nosso amigo como uma saída para o divórcio e o nosso casamento. Mostrei-as ao Senhor e perguntei-lhe: o que acha delas? Gentilmente, ele me levou de volta a 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 11, e me fez ler novamente. Vagarosamente, comecei a perceber que Deus não estava brincando. Aquele negócio era para valer. Ele tinha feito as regras e agora as estava reafirmando. Senti-me um pouco chateada, porque parecia que ele não tinha as mesmas regras para todos. Perguntei-lhe acerca de tantos outros cristãos que conhecia que tinham se divorciado e casado novamente. E eles? Novamente. Ele nada comentou, mas gentilmente me levou a 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 e 11, e disse: este é o meu padrão. Você tem uma escolha, e eu a sustentarei, seja qual for a sua escolha. Se você escolher permanecer sozinha, serei o seu marido. Cuidarei dos seus filhos como pai deles. Você nunca terá falta de nada, nem eles terão. Providenciarei para você o que nenhum marido terreno providenciaria. Se você escolher reconciliar-se, entretanto, eu a levarei à vitória. Imediatamente pensei nas Escrituras: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio de tua viuvez, porque o teu Criador, o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Isaías, capítulo 54, versículo 4 ao 6. E, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Salmos 68, verso 5. Sabia que ele estava falando sério. A escolha não demorou. Não queria permanecer solteira. Tinha 2 filhos e um terceiro a caminho. Queria um lar com marido e pai. Queria o nosso casamento. Disse ao Senhor: quero reconciliar-me, Senhor, mas não sei como. Não consigo encontrar nem mesmo alguém que me diga que isso é possível. Eu digo que é possível, foi sua única resposta, e eu ensinarei como. O seu casamento é um relacionamento de aliança. É o reflexo terreno do amor e da aliança eterna de Deus.
Satanás odeia a unidade e o poder da aliança e está procurando destruir todos os casamentos que puder. João 10:10. O que você tenha feito ou não tenha feito pode ter contribuído para a queda de seu casamento, mas não é a causa da queda. O seu casamento foi colocado como alvo de destruição por Satanás e suas forças. As circunstâncias que você enfrenta são apenas seus meios de batalha. O nome de Jesus é ainda o nome acima de todos os nomes. Qual é o nome de circunstâncias que você enfrenta hoje? Adultério? É alcoolismo? É homossexualismo? É incesto? Seja qual for o seu nome, esse nome está debaixo do nome de Jesus. E as Escrituras dizem que tudo precisa dobrar-se diante do nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. A principal tática do diabo é tentar convencer você de que esta dificuldade é grande demais para Deus. É uma mentira, uma completa mentira. Você está em aliança com Deus através do sangue de Jesus e está permanecendo firme de um relacionamento de aliança ordenado por Deus. E se Deus não o quer curado, talvez nunca tenha sido o caso de o que Deus ajuntou não separe o homem. Se Deus fosse a favor deste casamento, ele estaria tão mal assim? É isso que o diabo faz você pensar. Apenas lembre-se disso. Deus é que deu origem ao casamento e não o diabo. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, escolhem um plano de Deus. Deus, no momento em que se casam, Deus está comprometido de trabalhar com eles para tornar o plano bem-sucedido. O que Deus ajuntou não apenas se refere àqueles aos quais ele disse para se casarem. Esse é o melhor caminho, está bem no centro da vontade de Deus. Porém, poucos o procuram com diligência e respeitam da escolha do cônjuge. Muitos casais, nós mesmos nos incluímos nesse grupo, se casam em lascívia e Deus não tem nada a ver com isso. Porém, o seu compromisso de amor e aliança e fidelidade não muda. É a vontade de Deus que nós, todos os indivíduos, estejam em aliança com Ele e todos os casamentos sejam baseados nele. Não importa a religião em que você frequenta, não importa a crença que você tem, o seu casamento é baseado nele. Quando essas condições não são assim, ele ainda está 100% a favor do casal e pelo casamento. Terminar um casamento dizendo que Deus não estava nele é tão errado como praticar o aborto porque a gravidez não foi planejada. Uma vez que você esteja em relacionamento de aliança, permita que Deus o ensine como trazê-lo até a plenitude nele. Deus é fiel para aqueles que com que esta aliança, mesmo quando nós falhamos com Ele. Seu desejo para nós é que aprendamos a ser fiéis, mesmo quando o nosso cônjuge falar. Feche os seus olhos e faça essa oração. Senhor Jesus, ensina-nos o que a aliança significa. Ensina-me a permanecer forte e fiel à minha palavra, mesmo quando meu cônjuge não o for. Quero conhecer o teu coração com relação à aliança. Quero ver o nosso casamento como o Senhor o vê. O meu próprio amor está tão ferido nesse instante. Senhor Jesus, não posso fazer isso sozinho. Não me sinto muito amável ou generoso agora. Por favor, ajude-me, Senhor,
e eu descansarei em ti, e esperarei em ti. Amém. Se você está acompanhando esse livro e tem sido bênção para a sua vida e para o seu relacionamento, dá um like no vídeo, compartilha ele, ativa o sinal para que no próximo capítulo você receba a notificação primeiro. Até o próximo capítulo.